Eu não sei qual é a sua opinião sobre a coisa mais bela que Deus criou. Talvez você está pensando, né? Minha esposa. Ou outros, meu marido, é a coisa, né? O Wanderson, é a coisa mais bela que Deus criou. Ou o Mauro, né? Eles são coisas belas, né? Já que está abraçando James ali, ó. James é a coisa mais preciosa. Eu diria que a coisa mais preciosa, ou mais bela que Deus criou, na minha opinião, foi a igreja. Tá dentro, né, Mauro? Mas você é bonito, Mauro. Você é bonito. Como é que pode unir pessoas tão diferentes, às vezes com culturas diferentes, hábitos, opiniões diferentes? Quem é casado sabe, né? Você se une a outra pessoa e é tão difícil por causa dessas diferenças que temos. Imagina a igreja. Cada cabeça é um mundo aqui, é um universo. E Deus nos juntou como a sua família. Isso é uma coisa bela criada por Deus. E como família, muitas vezes, né, nós viemos de uma criação, de uma região, com hábitos, e nós fazemos parte dessa família. Às vezes nós temos que corrigir alguns hábitos na nossa vida. E vocês percebem que nós temos falado, né, algumas semanas, sobre alguns sentimentos e alguns hábitos que nós adquirimos com a vida. E vocês sabem, sentimentos é algo que a gente não controla muitas vezes. Eles invadem a nossa vida e aí vão trazendo problemas para a nossa vida. Nós temos falado sobre nossos corações, como cuidar. E a ideia é que nós queremos ser felizes, Deus quer que nós sejamos felizes, mas às vezes esses sentimentos e hábitos atrapalham a nossa felicidade. E nós já vimos algumas, né? Nós já falamos sobre a ira, que atrapalha demais a nossa felicidade, né? E aprendemos que nós precisamos desistir da ira, joga fora a ira. O orgulho é algo que nos atrapalha e muito. São tantos sentimentos, né, que nós já tratamos nessas mensagens. E hoje eu queria falar de mais um hábito, né, que muitas vezes o ser humano luta, que é o hábito de julgar as outras pessoas. E talvez seja algo muito difícil de se lutar. Nós precisamos lutar sempre, melhorar sempre. Mas uma hora ou outra eu me vejo julgando alguém. Uma hora ou outra eu me pego como juiz da vida da outra pessoa. Mesmo sabendo que esse não é um bom hábito, mas às vezes eu me vejo assim. Eu luto, é algo que eu luto na minha vida, e eu não sei se você também luta com relação a isso. Não sei se você é uma área que você é forte na sua vida, ou você é como eu que luta, né, para não julgar as outras pessoas. E eu estava vendo que muitas vezes nós julgamos as pessoas de 3 formas. A primeira, nós julgamos através daquilo que nós ouvimos da pessoa. Alguém fala algo sobre aquela pessoa, e aí nós começamos a olhar para a vida daquela pessoa da forma como nós ouvimos. Se é algo negativo, parece que a gente tem prazer em ouvir isso. E alguém nos falou mal e a gente vai lá e julga ou vê aquela pessoa dessa forma. A segunda maneira, nós julgamos através daquilo que se vê
Ou seja, muitas vezes olhamos para a pessoa e a gente fala, não fui muito com essa pessoa. Não fui com a cara dela, né? Como muitas pessoas falam. E não gostei dessa pessoa. Então nós julgamos a pessoa antes de conhecê-la. Já, sabe, aquela pessoa já não faz parte do nosso convívio, né? Porque nós não gostamos do jeito, da aparência. E aí nós julgamos. A terceira maneira que nós julgamos as pessoas é através da nossa fala. Quando nós estamos falando ou denigrindo a imagem daquela pessoa. Nós estamos falando mal, estamos fofocando sobre ela, estamos falando coisas que não é verdade, muitas vezes. E é outra forma de julgarmos as pessoas. Eu queria que você abrisse comigo num texto bem conhecido nosso, Mateus capítulo 7, chamado Sermão do Monte, onde Jesus está ensinando, né, multidões, os discípulos. E esse texto nos ajuda com algumas dicas. Ele diz assim no verso 1. Eu estou usando uma linguagem mais fácil de ler, tá certo? Talvez você vai ver uma diferença com a sua aí. Ele diz, não julguem os outros, para que vocês também não sejam julgados. Pois da mesma maneira que vocês julgam os outros, também serão julgados. E a medida que usarem para com os outros, essa será a mesma medida que Deus usará para vocês. Por que nós julgamos? Por que nós julgamos? Por que temos esse hábito, muitas vezes, de julgar as pessoas? Eu escrevi pelo menos 3 coisas que são razões. A primeira é uma tentativa, muitas vezes, de desviar os nossos próprios erros. E aí nós estamos sempre apontando para o erro da outra pessoa, porque eu não quero que ninguém veja o meu erro. E muitas vezes eu tenho essa tendência de apontar o erro da outra pessoa. É uma tentativa de justificar o meu pecado, a minha falha. E é mais fácil eu falar do erro do outro do que muitas vezes enxergar o meu próprio erro. Ou divulgar o erro da outra pessoa do que olhar para mim, que eu preciso melhorar e mudar. É uma intenção, muitas vezes, de me exaltar. E para isso, eu vou rebaixar o outro. Eu vou humilhar o outro. Eu vou falar coisas negativas do outro. Enquanto ele está diminuindo, eu estou crescendo. Muitas vezes são essas tentativas. E é interessante que julgar parece que tem mais a ver com o meu coração, comigo, do que com a outra pessoa. Do que ela é, o que ela faz. Tá certo? Mas, voltando para o texto, Jesus fala que da maneira que nós vamos julgar, o critério que nós usamos para julgar as outras pessoas, vai ser o mesmo critério que vai ser usado para nós. Agora, Jesus não está proibindo todo tipo de julgamento. Nós sabemos que nós vamos julgar algumas coisas, né? Se você for olhar, por exemplo, nesse mesmo texto, no versículo 15, ele diz, acautelai-vos dos falsos profetas, pelos seus frutos os conhecerão. Então, nós vamos julgar os falsos profetas pelas atitudes. Você vai ter que fazer um julgamento pelas atitudes dele. Ele diz também no versículo 15, né? Ou melhor, versículo 15 e 16, que nós vamos julgar essas pessoas, porque as atitudes vão revelar. Então, assim, há um tipo de julgamento. Isso não quer dizer que eu vou cometer erros na minha vida e todo mundo vai fazer vista grossa, né? Não, eu não tenho que olhar para a vida de ninguém e aí eu vou deixar meu irmão cada vez mais distante de Deus e eu não vou fazer nada porque... Não, esse tipo de julgamento, quando o critério é ajudar o outro e não denegrir ou ser melhor ou ofender a outra pessoa, nós devemos fazer. Paulo fala em Gálatas capítulo 6, verso 1. Vós que sois espirituais, corrigi aqueles que erram ou
falha em alguma coisa com espírito de brandura, né, com amor. Não vamos, claro, eu não vou ajudar o outro irmão julgando ele, né, de uma forma negativa. Não, mas eu vou ajudar esse irmão a se recuperar. Então, essa deve ser a atitude, com amor, sabe, com misericórdia, né? E aí nós vamos ajudando um ao outro a chegarmos na eternidade. Mas quando eu uso o critério errado, que é o que Jesus está falando nesse texto, né? Quando eu não consigo ver os meus erros, mas eu só consigo ver os erros dos outros, eu estou julgando da forma errada. E eu vou ser julgado dessa mesma maneira, de uma forma que eu não vou gostar, né? A gente pode ver, por exemplo, em João capítulo 7, 24, Jesus falou: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Então é um tipo de julgamento que não é para denigrir e ofender o outro, ou para eu me exaltar e diminuir o outro. Não, mas é por amor ao outro, é um cuidado com o outro, não é? É querendo ajudar o outro, e não simplesmente querendo rotular aquela outra pessoa. Então, esse é o tipo de julgamento, né, que nós devemos fazer, com critério correto, não com critério errado, quando nós estamos sendo muitas vezes hipócritas, porque não olhamos para a nossa vida, mas só estamos olhando para a vida do outro. Esse é um julgamento que Deus, sabe, não se agrada, né? Versículo 2 de Mateus, ele fala: pois com o critério que julgados sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos serão medidos também. Jesus usa uma metáfora aqui, né? É a metáfora de um vendedor em uma feira, que ele tem algo que ele mede, aquilo que as pessoas estão comprando. É como se fosse uma balança. Que você compra algo e você precisa daquela balança para que ele possa saber quanto é que vai cobrar daquilo que você está fazendo. Ele usa isso aqui no versículo 2. É aquilo que está sendo medido, é a balança que usamos. Então nós precisamos usar a balança de Jesus, que é a balança do amor, a balança da misericórdia, a balança da compaixão. Não a balança do autossuficiente, né, do orgulhoso, ou daquele que quer realmente denigrir a vida daquelas pessoas. Lembra Tiago capítulo 2, verso 13? Tiago diz assim: porque será exercido juízo sem... Quem lembra? Sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. E a misericórdia triunfa no juízo. Jesus é misericordioso. Nós precisamos ser misericordiosos. Segundo os rabinos na época, Deus julgou o mundo, ou julga o mundo, com dois critérios. O primeiro critério é a misericórdia e o segundo critério é a justiça. Então nós precisamos aprender com Deus. Quando formos julgar algo, nós precisamos usar da misericórdia, da justiça de Deus para com a outra pessoa. E não simplesmente condenando aquela pessoa. Então, a primeira coisa é, eu preciso, para ser feliz, o julgamento atrapalha a nossa felicidade. Não tem como você ser feliz num ambiente onde você é aquele caçador de falhas, que está sempre olhando para o erro dos outros. Não tem como. As pessoas não se agradam de pessoas assim, que agem assim. Ninguém quer estar perto de alguém que sempre está apontando o dedo. Ninguém gosta dessas pessoas. Então, por isso que nós precisamos nos livrar dessa atitude, desse tipo de julgamento, usando esse critério, né, para julgar as outras pessoas. E aí, se a gente joga fora isso, nós vamos ser felizes. Vamos ter famílias mais bem ajustadas, relacionamentos melhores. Então, a primeira ideia é desista, sabe? Jogue fora a ideia de você ser o juiz do outro, né? Nós sabemos que só existe um juiz, que é Deus. E ele julga justamente, né? Eu posso julgar com critérios errados, mas Deus, ele julga com critério correto. Eu lembro, havia uma moça e ela estava no aeroporto. Ela ia pegar o avião, fazer uma viagem,
E aí ela comprou um biscoito. E esperando o seu horário, né, de embarcar naquele avião, ela sentou e começou a comer o seu biscoito. Daí sentou um senhor próximo a ela, ou na verdade o senhor sentou próximo a ela e ela pegou o biscoito para começar a comer. E ela pegava um biscoito e o senhor pegava outro. Ela dizia, mas rapaz, que cara, né, mal educado, como é que ele bota a mão no meu biscoito sem eu permitir, né? E aí ela comia um biscoito, ele comia outro. De repente ficou só um biscoito no pacote. E ela disse, eu quero ver agora, quero ver se ele vai, quero ver esse cabra, se ele vai pegar o biscoito. E ela pegou o biscoito e comeu o biscoito, né? Peguei, não. E ela foi chateada, né? Chamaram lá para embarcar e tal, e ela entrou toda chateada, como é que alguém age dessa forma e tal, né? Com aquele homem. Aí de repente, ela senta na sua poltrona do avião, e quando ela olha para a sua bolsa, lá está o seu biscoito. Na verdade, ela tinha comido o biscoito do outro. Não era o biscoito dela. Mas é interessante, né? Muitas vezes não é assim que nós fazemos, não é assim que nós agimos. Nós estamos comendo o biscoito do outro, estamos criticando ele por comer nosso biscoito. Nós estamos julgando o outro. E Jesus está dizendo, não faça isso. Sabe, jogue fora isso, se livre disso, porque isso é um mal. Então, às vezes, nas nossas atitudes, nós estamos agindo como essa moça, que criticou, né, o Senhor. E é interessante porque o homem não falou nada. Ela comeu todo o seu biscoito e ele não falou nada. E na visão dela, ou talvez na nossa visão, na metade da história, nós estávamos pensando, que homem, como é que ele faz isso, né? Eu queria que fosse comigo para ele ver. Ela foi muito tranquila, né? Então, muitas vezes nós temos essas atitudes. A segunda ideia se encontra nos versos 3 e 4. Versículo 3 e 4. Ele diz assim, porque você olha o cisco que está no olho do seu irmão e não vê o tronco, a minha versão diz o tronco, que está no seu próprio olho. Como é que pode dizer a seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando você mesmo tem um tronco no seu próprio olho? Como é que eu vou ajudar outra pessoa, um irmão, se eu não consigo mesmo? Nem eu mesmo eu consigo ajudar. Entende? Alguém que tem um tronco no olho, mas está querendo tirar o cisco do olho. E Jesus não diz que ele não deve ajudar. Jesus diz, olha, tira primeiro o tronco. Olha primeiro para você, para dentro de si. Reconheça os seus erros. Aí você vai estar apto para ajudar o irmão. Com misericórdia, com amor, né? Ajudando ele a tirar aquele cisco que está atrapalhando a sua visão, né? Então nós precisamos agir dessa forma. O critério é, eu preciso julgar primeiro a minha vida. E se eu olho para a minha vida, eu reconheço que eu não sou digno de julgar ninguém. Não sou digno de julgar nenhuma outra pessoa. A terceira ideia se encontra no verso 5. No verso 5 ele fala, capítulo 7, verso 5. Hipócrita, tire primeiro o tronco que está no seu olho, então verá muito melhor. Será mais fácil para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então nós precisamos desistir de sempre estarmos olhando o erro do outro. Eu preciso olhar para os meus erros, para mim. Eu preciso da misericórdia de Deus na minha vida. Aí sim, com a misericórdia na minha vida, eu posso ajudar o outro com o seu erro, com a sua falha.
Então nós precisamos tirar de nossas vidas, muitas vezes, o hábito de ser o caçador de falhas, né? Nós estamos sempre observando as falhas que as pessoas cometem e têm, né? Mas, na verdade, nós devemos agir para a gente concluir. Se você está no capítulo 7 ainda, veja o que o versículo 12 nos fala. Olha como deve ser o nosso critério. Ele fala assim no versículo 12: portanto, tratem as outras pessoas da mesma maneira que gostariam de ser tratados por elas. Este é o real significado da lei de Moisés e dos ensinos dos profetas. É como se ele fizesse um resumo, né, desses textos que ele está falando no Sermão do Monte. Então, como é que eu tenho que tratar as pessoas? Como é que eu tenho que olhar para as pessoas? Da forma como eu gostaria de ser olhado. Ninguém aqui gosta de ser julgado. Você gosta de ser julgado pelos outros? Julgados por sua aparência, julgados pela fofoca que alguém fala de você, ou alguém que rotulou você de uma coisa que você não é, mas você gosta de ser visto pelas pessoas dessa forma? Nós precisamos agir com as pessoas como nós queremos que elas ajam conosco. Eu queria que você saísse hoje daqui pensando nisso. Se você tem julgado alguém, as falhas da pessoa, eu quero incentivar a você a ser como Jesus, misericordioso, amoroso. Vamos amar mais as pessoas e julgar menos. Quanto mais eu a amo, cada pessoa, menos eu vou julgá-la. Menos eu vou agir, né, como sendo o juiz, como sendo o dono da verdade, ou alguém que não comete erros nem falha. Olá, irmã! Em maio estarei aí no Brasil para passarmos um momento maravilhoso de aprendizado e comunhão. Nos dias 25, 26 e 27 de maio, teremos nosso retiro feminino em Curitiba. E você é nossa convidada especial. Nosso tema deste ano será Mente Renovada, Vida Transformada. Venha descobrir as bênçãos que Deus tem preparado para nós mulheres. Estou ansiosa para chegar aí. Nos veremos lá. Beijos!